Boa tarde, amigos. Recebemos com muito prazer o doutor Alex Campos, que é o presidente da Compesa. Ele é um dos mais gabaritados técnicos do Brasil. Eu não sei como é que a governadora Raquel conseguiu trazê-lo para cá, porque ele foi chefe de gabinete de Mandetta, que foi o melhor ministro da Saúde dos últimos tempos no Brasil, era diretor do pessoal que cuida de remédio da Anvisa, e ele renunciou a 1 ano e meio de mandato e veio de presidir a Compesa. Qual foi o argumento que a governadora usou, Alex? Na verdade, não foi difícil voltar para Pernambuco. Eu sou pernambucano, estou há 20 anos fora do estado, mas minha mãe mora aqui, minha família mora aqui. Eu sempre tive um vínculo com o estado e nunca dele me descuidei, inclusive quando estava no Ministério da Saúde, de maneira que a governadora me fez um convite para assumir esse desafio, que é a Compesa. Eu me senti mobilizado por isso, me senti motivado e aqui estou nessa missão. Mas você estava muito feliz como diretor da Anvisa, não foi, não era? Muito, foi um desafio extraordinário, uma experiência humana sem precedentes. O mundo ficou mobilizado para salvar vidas, né, para enfrentar aquilo que foi um dos maiores eventos, né, de saúde desse século, algo sem precedentes, muitas mortes. E nós estivemos lá à frente da direção da Anvisa, éramos 5 diretores, aprovamos as vacinas, as medidas de contenção, de disseminação do vírus. Foi uma experiência fantástica, inclusive de gestão, que eu procuro trazer agora para essa experiência à frente da Compesa. E voltando à Anvisa, a gente vê nas redes sociais oferecimento de remédio para emagrecer, para ficar bonito, para fazer não sei mais das quantas. A Anvisa fiscaliza isso. Fiscaliza, ela faz isso tanto do ponto de vista operacional com seus técnicos, como também tem sistemas tecnológicos, robôs, que ficam, digamos assim, investigando quase que diariamente o anúncio de remédios, de terapias que não são autorizadas pela agência. É uma, digamos assim, uma luta de gato e rato o tempo inteiro. A Anvisa conta com isso também, com o apoio das plataformas, essas plataformas de venda eletrônica, todas elas atuam em parceria com a agência, mas é muito difícil e as pessoas precisam estar atentas a anúncios que não, anúncios milagrosos, né, soluções que convidam as pessoas a saírem daquilo que é o que nós recomendamos lá na Anvisa, que as pessoas só usem medicamento a partir de prescrição médica e de orientação de um profissional de saúde. Chefia de gabinete de Mandetta, que, como eu já disse, foi o melhor ministro da Justiça, foi uma experiência valiosa? Experiência valiosa, João. Mandetta era um grande gestor na área de saúde. O Brasil teve o privilégio, na minha opinião, de contar naquele momento mais crítico, que foi o momento em que o mundo foi apresentado àquela pandemia. E Mandetta estava naqueles primeiros dias, e eu estava ao lado dele como chefe de gabinete, naqueles primeiros dias à frente desse que era um desafio global. Acho que foi muito importante, apesar dele não ter ficado um período muito longo à frente do Ministério naquele momento, mas as bases, a infraestrutura logística, o planejamento para lidar com a pandemia, a mobilização de profissionais de saúde, a mobilização das associações médicas, dos conselhos e das organizações de saúde no plano federal. Mandetta deixou tudo isso estruturado, foi estabelecido um comitê de crise, estabeleceu-se relações também do ponto de vista global, da relação que ele tinha, né, com o ministro de saúde de outros países, e o Brasil apresentou, inclusive, ao Congresso Nacional, uma política voltada à pandemia. Então, a lei da pandemia, inclusive, foi estruturada sob a liderança do ministro Mandetta, e acho que ele deixou, sim, um legado para a gente enfrentar a pandemia, e a Anvisa fez isso em parceria com o Ministério da Saúde. Ô, Alex, quando a ficha caiu, você vê que o seu desafio presidir a Compesa é gigantesco. É gigantesco. A gente tinha noção de que se tratava de uma pauta onde há muita expectativa do pernambucano, onde há muita expectativa dos prefeitos, né, das prefeituras. Há um hiato, diria assim, um compromisso, uma dívida histórica do Brasil, do Estado brasileiro com a população em relação ao saneamento básico. E isso gera, digamos assim, uma distância, né, entre o que essas companhias estaduais, no caso da Compesa, e o que o próprio Estado pode fazer e realizar, e aquilo que é a expectativa do cidadão, que é ter água em casa. Então, esse, na verdade, era o grande desafio, estabelecer metas, estabelecer gestão, estruturar medidas na área tecnológica e gestão interna, para que a gente possa diminuir essa distância. Hoje,
João, 33 milhões de brasileiros não têm acesso à água, mais de 100 milhões não têm acesso ao tratamento, à coleta e o tratamento do esgoto. E o que vale para o Brasil... E os números dos pernambucanos? Os números dos pernambucanos também são números críticos. Pernambuco hoje vive... os 60% da população pernambucana vive em regime de rodízio. É o pior... 70%? Mais de 60% de pernambucanos vivem em regime de rodízio. Embora quase 86% tenham sistema de abastecimento da água, a gente está falando de ter a rede de água chegar na casa da pessoa por intermédio da rede de abastecimento, mas 60% da população vive em regime de rodízio. É o pior esquema de rodízio do país. Pernambuco, um pernambucano, de maneira absolutamente objetiva, um pernambucano tem menos água do que qualquer outro brasileiro, em razão do déficit hídrico que Pernambuco vive. Então, nós estamos falando de um estado que, do ponto de vista da disponibilidade de água, é um estado, digamos assim, peculiar, né? Pernambuco vai buscar água muito longe para entregar à casa das pessoas. Nós temos um regime natural, tanto do ponto de vista geográfico como geológico, que não nos ajuda. Nós temos precipitações pluviométricas muito inconsistentes e intermitentes ao longo de todo o estado. Nós temos um regime de evaporação que também, digamos, contribui para essa situação já crítica, de forma que, só para você ter uma ideia, o agreste pernambucano é o pior balanço hídrico do Brasil. Não é sem razão, não é por outra razão, que inclusive há fortes investimentos do ponto de vista da infraestrutura. A gente está falando aqui da Adutora do Agreste, que é um projeto de mais de uma década, voltado ao agreste pernambucano por força dessa situação hídrica. De maneira que o desafio da Compesa, que não é um desafio da Compesa, é um desafio de Pernambuco, não é um desafio de governo, é um desafio de Estado. Essa situação que se estabeleceu em Pernambuco não é problema de um só governo. Para você ter ideia, hoje em Exu, eu tive com o prefeito esses dias, 67 dias para chegar água no município. São Bento do Una, mais de 40 dias. Em Carpina, aqui perto de Recife, nós temos locais que só chegam água a cada 20 dias. Recife também vive regimes de rodízio. Então, é um desafio enorme. Não se pode fazer isso sem investimentos, investimento robusto, com muito recursos. E foi a tarefa que a gente se incumbiu na primeira parte da gestão, buscar dinheiro. E a gente está fazendo isso sob a liderança da governadora Raquel. E com relação a essa PPP que existe na Compesa para cuidar da área de saneamento, está andando? É uma PPP, é uma experiência de parceria público-privada que foi uma das primeiras do Brasil. Isso abarca cerca de 14 municípios aqui da região metropolitana do Recife. Como disse, foi uma primeira feita no Brasil, grande, né, que chamou a atenção do país pela ousadia, inclusive, desse tipo de parceria, que é uma tendência natural, poder contar com recursos da iniciativa privada para ampliar os investimentos nessa área do saneamento básico, mas é bom destacar que essa é uma parceria que ela compreende basicamente a questão do esgoto. Ela não é uma parceria voltada ao abastecimento de água, mas sim a ampliação das redes de esgoto na região metropolitana do Recife. Ela é uma parceria que vem sendo aperfeiçoada ao longo dos anos. Nós, quando chegamos na Compesa, tratamos de empreender novas conversas, novas rodadas, para que a gente possa trazer essa parceria para uma realidade mais contemporânea da expectativa que o Estado tem em relação ao êxito dessas parcerias. De maneira que, acho que sim, houve avanços ao longo dos últimos 10 anos, é uma parceria que completa no ano de 2023 10 anos, e ajustes têm sido feitos ao longo desses 10 anos, e a gente espera que, com os ajustes que nós vamos empreender já nessa gestão, possamos contar com algo em torno de 2 bilhões de investimento nos próximos 3 anos, o que vai ser muito importante para fazer, ao lado do Estado, os complementos que Pernambuco precisa para ir ao encontro daquilo que nós chamamos de universalização do saneamento em Pernambuco. Doutor Alex, a Compesa é muito criticada porque abre os buracos para fazer obra e fecha com má qualidade. Isso é verdade? Ou está melhorando ou é conversa? João, eu estou há 2 meses à frente da Compesa, tenho recebido prefeitos, lideranças políticas e tenho me dedicado a compreender do ponto de vista técnico os desafios da companhia. Eu gostaria de aproveitar esse espaço, a tua audiência, para dizer que nós temos uma companhia que é respeitada nacionalmente, uma companhia que tem se esmerado e tem se notabilizado pela capacidade de entregar projetos. Hoje nós temos algo em torno de 5 bilhões em projetos estruturados,
prontos para receber recursos. Aliás, recentemente nós conseguimos mobilizar algo em torno de 1 bilhão em recursos junto ao BID, ao NDB, que é o recurso, que é o Banco dos BRICS. E isso mostra a capacidade da Compesa, a capacidade dos seus funcionários, a capacidade de promover entregas, de realizar e de fazer aquilo que é o negócio da Compesa, que é produzir água, tratar água e entregar na casa das pessoas. Agora, é preciso reconhecer ainda, primeiro, esse déficit hídrico, é preciso reconhecer que há falhas. Enquanto um pernambucano não tiver água ainda, qualquer deles, o desafio da Compesa persiste. E há, sim, questões técnicas que precisam ser, digamos, aperfeiçoadas, inclusive essa parceria com o ente privado em relação ao esgoto. É dessas parcerias que tem trazido desconfortos à população, porque as pessoas, né, mexem no dia a dia do cidadão. Quando você abre uma rua para poder passar uma rede de esgoto, aquilo ficar aberto por um prazo acima do necessário, causa, assim, transtornos. E a gente tem, digamos assim, se dedicado, João, nos últimos dias, a buscar soluções técnicas para diminuir esse espaço, para utilizar novas tecnologias. Eu estive esses dias na Sabesp, em São Paulo. Vamos empreender lá uma parceria técnica, um acordo de cooperação técnica para buscar melhores soluções. Enfim, nós sabemos de situações do dia a dia que impactam a população, e o nosso compromisso é tentar diminuir esse sofrimento da população, diminuir rodízios e, sobretudo... E os buracos? Quero saber dos buracos. Os buracos... O fechamento dos buracos. Os buracos fazem parte desse trabalho da Compesa. É bom esclarecer que essa infraestrutura de abastecimento de água que existe em Pernambuco, no Recife, são instalações antigas, instalações que contam com, por exemplo, tubulações de amianto, tubulações de ferro, tubulações que exigem manutenções, e isso exige que a companhia abra buracos e, eventualmente, tenha que fechá-los. Em alguns municípios isso acontece em parceria com o município, em outras é a própria Compesa que tem que fechar os buracos. E a gente está indo em busca de soluções mais eficientes para diminuir esse desconforto para a população, João. Tem um buraco tão grande, outro dia caiu um carro dentro, na Avenida Norte, não foi? Sempre há uma polêmica se o buraco foi um buraco proveniente da ação da Compesa ou se era um buraco, eventualmente, por força da infraestrutura da cidade, e às vezes isso é por conta do município. Mas, para lá dessa discussão de quem é culpa, o fato é que a gente tem que assumir a nossa responsabilidade e tentar fazer melhores entregas à população. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Alex Campos, que é o novo presidente da Compesa. Doutor Alex, o senhor é um privilegiado porque onde trabalhou teve quadro técnico de alto nível. Na Câmara dos Deputados, Ministério da Saúde, na Anvisa. Essa mesma sorte está tendo na Compesa? Eu acredito que sim. Eu tenho convicção que sim. Fiquei muito impressionado com os primeiros encontros técnicos que eu tive na Compesa, com as primeiras reuniões. Nós temos um time de engenheiros assim de dar inveja. Por onde passo nesses últimos 60 dias, seja em bancos de fomento, seja em reuniões técnicas no Congresso Nacional, o time da Compesa é muito elogiado pela capacidade de promover entregas, pela capacidade de estruturar projetos complexos de infraestrutura, de maneira que, diante desse desafio enorme, João, que eu tenho à frente da Compesa, esse desafio que me foi dado pela governadora Raquel Lira, que pediu apenas que eu me dedicasse ao dia a dia da companhia, que fortalecesse ela, né, que tornasse ela um player importante dos movimentos que devem acontecer para ir em busca disso, que é a universalização do saneamento, e nesse desafio contar com um time capacitado, gabaritado, de alto nível técnico, é muito importante, e isso eu encontrei na Compesa. E essa confusão com Petrolina, o que é isso? Primeiro, João, é bom esclarecer que o tema da água no país todo mobiliza a população, mobiliza as lideranças políticas, e nós respeitamos esses embates sob o ponto de vista do ambiente democrático. Como presidente da companhia, e a companhia é uma companhia dedicada ao abastecimento da água, a gente se isenta de promover um embate, de fazer essa discussão no campo político. Do ponto de vista técnico, o fato é que há um déficit ainda muito gigante, muito grande em Pernambuco. Isso gera muita expectativa, gera essas discussões públicas, e a Compesa enfrenta isso com resultados e com entregas. Precisamos de investimento, precisamos de recursos para ir ao encontro disso. E foi essa tarefa que a governadora nos deu no início do nosso mandato, e a gente tem se dedicado a ir buscar recursos.
Nós devemos assinar nos próximos dias um empréstimo no valor de 1,1 bilhão de reais. Nós temos já 200 milhões praticamente entabulados com o Banco do Nordeste. Do ponto de vista dos recursos federais, algo em torno de 1,5 bilhão e quase 2 bilhões. Tudo isso a partir de projetos, né? Petrolina é uma cidade que merece o nosso respeito. Nós temos investimentos gigantes em Petrolina ao longo dos anos. Hoje, 92% da população de Petrolina recebe água diariamente. Agora, o crescimento urbano, né, às vezes não planejado, o que e aqui não é culpa de um prefeito, não é culpa de um governante, o fato é que é uma tendência dos últimos 30, 40 anos no Brasil, o crescimento dos conglomerados urbanos. Isso demanda uma capacidade de dar respostas do ponto de vista da infraestrutura, que também atingem a questão da água, do saneamento básico. Então, nós preferimos nos distanciar do embate público, apenas dizer que a gente segue atento, nós temos um time muito competente em Petrolina, estamos muito atentos com determinadas regiões que ainda sofrem com o abastecimento da água. Autorizamos recentemente um conjunto de obras lá na cidade e a gente espera diminuir esses desconfortos que eventualmente atingem regiões localizadas da cidade de Petrolina. A Compesa perde quanto por cento da água que absorve? Na verdade, João, esse é um fenômeno global. É global, não é brasileiro? Global, não é brasileiro, é global. As perdas de águas no negócio que é tocado pela Compesa, no negócio que são tocados, né, por todas as companhias de água, ou seja, produzir água, que é ir buscar água no manancial, eventualmente fazer o represamento da água, depois fazer a adução da água, né, passar a água por tubulações, fazer a adução dela, bombeá-la, eventualmente tratar ela distante do manancial, tratar ela distante de onde é produzida e depois levar a água para a casa das pessoas por sistemas de abastecimento. Tudo isso mobiliza um conjunto de operações, de infraestrutura de manutenção que faz com que haja perdas. E essas perdas podem ser operacionais e essas perdas podem ser também por desvios de água, por ligações clandestinas. Hoje nós trabalhamos, João, aqui em Pernambuco com algo em torno de 50% de águas que são, digamos, desviadas, perdidas na operação. Então a gente pega, digamos, 10 litros de água no manancial, a gente só consegue entregar 5 litros de água na ponta, o que é um desafio enorme, porque também nesse processo há furto de água. Recentemente nós fizemos uma operação aqui perto de Santa Cruz do Capibaribe e nós, com quase mais de 200 policiais civis e da Polícia Militar, junto com times técnicos da Compesa, nós desfizemos uma quantidade enorme de ligações clandestinas. São jacarés, né? Jacarés. São chamados popularmente de jacarés e que fez com que, com 5, 6 dias depois, a água fosse retomada em vários lugares das cidades ali próximas, o que demonstra o grande desafio que nós temos para tentar enfrentar essa realidade, que é o desvio da água, o furto da água, mas também perdas operacionais. Isso se faz com telemetria, que é a medição do fluxo da água, né, da volumetria da água e, eventualmente, também da pressão da água. Faz isso com o mapeamento de redes, com a troca de tubulações, mas, sobretudo, com a colaboração da população também, que se estiver diante de um furto de água, de um desvio clandestino, pode denunciar a Compesa, porque faz isso em colaboração das cidades, é uma colaboração cidadã para que a gente possa levar mais água para a casa das pessoas. A Compesa fiscaliza os poços artesanais, que eu tenho a impressão que recentemente foi visto que em Boa Viagem tinha muito poço maior do que o aconselhável. Fiscaliza, isso não pode ser feito à revelia de um planejamento hidrológico. Os poços eles vão buscar água nos nossos aquíferos, e é preciso que isso seja feito com autorização das autoridades. Sempre que a Compesa tem contato com esse tipo de situação, enfrenta, procura ter o diálogo com os condomínios, que são os mais comuns, de maneira que isso não pode ser feito à revelia de um planejamento ao lado da Compesa, da Secretaria de Recursos Hídricos. Problemas do Recife, dos problemas específicos do Recife. Uma boa parte da nossa cidade está em morros. E as palafitas. Como é que a Compesa está vendo esses dois problemas? Água nos morros e as palafitas. Nós temos uma situação, nós temos uma realidade em Pernambuco, em Recife especificamente, mas também em Olinda, em Jaboatão, dos nossos morros, né? E também desses aglomerados subnormais, que são regiões de favela, eventualmente conglomerados urbanos assim muito, digamos assim, onde a desigualdade social é a cara daqueles conglomerados. Esse é um desafio permanente. Isso tem sido enfrentado com ações sociais da Compesa,
em parceria com as prefeituras, a fim de que a gente possa tirar essas pessoas da invisibilidade, que a gente possa levar água de qualidade para essas localidades. As palafitas do Recife não é um só problema da Compesa, é um problema de planejamento urbano que tem merecido a atenção da Prefeitura, do Governo do Estado, e a Compesa embarca nesse conjunto de ações no sentido de tirar as pessoas da invisibilidade e, sobretudo, levar água de qualidade. É bom dizer que água é saúde. Cada dólar que nós investimos em saneamento básico, nós retiramos 4 dólares dos sistemas de saúde. A água é um vetor importante de doenças, doenças de veiculação hídrica em cidades como Recife e nas regiões metropolitanas. É um problema de saúde pública tremendo e enfrentar isso de maneira orgânica, de maneira robusta, é sim um desafio da Compesa, mas sobretudo das cidades, das prefeituras e do governo do Estado. É preciso tratar os mananciais, tratar os canais, a fim de que a gente possa tirar essas populações da zona de contato com doenças dessa natureza. E o tratamento da água é prioridade na Compesa? Prioridade absoluta. A água que chega à casa das pessoas, ela é passada por um regime de tratamento. Aliás, depois da energia elétrica, João, que é o maior insumo da Compesa, 95% de tudo que é bombeado, né, das águas que atravessam nossas tubulações, elas são bombeadas por sistemas de bombas e a energia elétrica é um dos nossos maiores insumos. E o segundo maior insumo são produtos químicos para tratar a água. De maneira que não é possível levar água à casa das pessoas se ela não for uma água tratada, uma água de boa qualidade, que permite o consumo humano, a utilização humana. Por que na Europa e nos Estados Unidos pode beber água da torneira e aqui a gente não pode? É uma questão de hábito, mas também... Pode tomar água da torneira da Compesa? Pode? Veja, é um tipo de sugestão que a gente não faz por uma questão, inclusive, de não sabermos como as famílias lidam com a água, né? Como é que ela manuseia a água dentro da sua casa, né? E, às vezes, as ligações são clandestinas, como a gente falou aqui. Então, não é uma recomendação que a gente faça de público, mas a água é para consumo humano, né? Se a água ela percorresse o trajeto entre o tratamento e chegasse na casa das pessoas, né, tendo como premissa o fato de que ela foi tratada pela Compesa, é uma água de boa qualidade que não traria nenhum tipo de problema à saúde das pessoas. Contudo, a gente não tem como especificar em que condições ela chega, como as pessoas manipulam essa água. Então, a gente tem esse cuidado. Cuidando da água, deve lhe causar muita aflição ver essas matérias em Gaza. Não tem água nem para beber, para tomar banho, para nada. Esse terror que essa população está vivendo, sem água. É um drama humano, né? É um drama humano. Além do que a gente vê na TV, aquilo que é possível capturar das imagens das crianças, das famílias, o fato é que ninguém consegue viver sem água, né? As pessoas até vivem sem energia elétrica, eventualmente, o que também é uma tragédia humana, mas do ponto de vista do dia a dia, da importância de cuidar da saúde, de fazer a higienização dos alimentos, do consumo da água como um bem fundamental à própria sobrevivência, de fato é um drama não poder ter acesso à água. A gente sabe que em períodos de guerra um dos grandes problemas, das grandes catástrofes é justamente o acesso à água. E você agora ocupando uma área que cuida disso, lhe preocupa esse quadro de meio ambiente que a gente está vendo? É seca no Amazonas, é chuva demais no sul, é calor de 40 e tantos graus nas grandes cidades. Lhe preocupa como cidadão? Me preocupa como cidadão, João, mas me preocupa sobretudo como presidente de uma companhia que precisa lidar com esses eventos climáticos sob o ponto de vista do impacto que isso tem na vida das pessoas e o impacto que isso tem na nossa capacidade de promover a entrega de água. Hoje, por exemplo, nós estamos passando por um momento muito, muito crítico em Pernambuco em relação à seca e, sobretudo, o calor que impacta o aumento e o consumo da água em Pernambuco, e isso gera, inclusive, um estado mais agudo de percepção da falta da água. E esses eventos climáticos são justamente os mais responsáveis. A gente está falando do El Niño, que já impacta a situação hídrica em Pernambuco, que impacta nossos mananciais. E isso não me impacta, João, não somente como cidadão, mas, sobretudo, como presidente de uma companhia que o grande objetivo é entregar água na casa das pessoas. E isso tem impactado diariamente a vida da Compesa. A Compesa pega a água da transposição de São Francisco? Pega. Aliás, você me dá a chance aqui de trazer boas notícias diante de um tema que é sempre muito sensível, que nós teremos aí, nos próximos meses, João, uma entrega gigante, uma entrega que faz parte
das ações que a governadora Raquel Lira tem empreendido pessoalmente, que é fazer com que as águas de São Francisco cheguem finalmente no Agreste Pernambucano. É possível que nos próximos meses nós tenhamos a adutora do Agreste em pleno funcionamento. Nós estamos agora fazendo as testagens, né, do eixo principal da adutora. Essas águas vão sair lá de cima de Arco Verde, vão chegar até Caruaru e na região do Agreste, trazendo, enfim, né, tentando diminuir esse déficit histórico que é o compromisso de levar água ao Agreste de Pernambuco. Então a água de São Francisco vai chegar no primeiro semestre de 24 em algumas cidades do Agreste, né, tirando muitas cidades do rodízio, levando água a cidades que têm situações críticas, né, inclusive na área rural, de maneira que a gente deve comemorar, depois de uma década, a conclusão de uma parte importante da adutora do Agreste. E mais à frente, isso vai ser complementado com a adutora do Alto Capibaribe e a adutora do Serra Azul, trazendo água de Palmares e fazendo aquilo que é a esperança de muitos pernambucanos, que é que o Agreste não sofra tanto com a falta de água. A falta de água em Gravatá é histórica. Tá bom a situação de Gravatá? Gravatá vai ser beneficiada, tal qual Bezerros, tal qual Pesqueira e sobretudo Caruaru, com as águas que vão irrigar o Agreste Pernambucano a partir, primeiro, da adutora do Agreste, que é um eixo que nasce com a transposição de São Francisco, mais águas que nós vamos buscar lá no Alto Capibaribe, água que vem lá de Campina Grande, e água que vai vir da barragem do Cerro Azul, lá em Palmares. Então nós vamos ter uma abundância de água até então inimaginada e que vai beneficiar todos esses municípios, inclusive Gravatá. Olha, a Master Boy, que aliás é um dos maiores clientes da Compesa, porque gasta muita água lá no seu coisa em Salgadinho, mandou isso aqui para você com os produtos e para tornar a vida mais doce, biscoitos da Capricho e bolacha para você melhorar a vida, diminuir esses problemas que você tem. Nós queremos agradecer a Alex, queremos dar os parabéns pelo trabalho que ele vem realizando na presidência da Compesa. Até lá.